Véspera de Natal de 1988. Jardim América, São Paulo, um dos bairros mais ricos e vigiados do Brasil. Dentro de uma casa na Rua Cuba, número 109, um casal é morto com tiros na cabeça. Sem arma encontrada, sem testemunhas, sem condenados, sem sequer um indiciado. Até hoje. A imprensa deu ao caso um apelido que atravessou décadas: o crime perfeito brasileiro. Neste arquivo, você vai entender por que essa história desafiou a polícia, a justiça e a lógica. E por que, quase 40 anos depois, ninguém nunca respondeu por ela. Este é o 11º arquivo do canal, e ele exige o aviso mais claro de todos. Neste caso, ninguém jamais foi indiciado, denunciado ou julgado. As hipóteses que você vai ouvir foram levantadas pela investigação e amplamente publicadas pela imprensa, mas nunca se tornaram acusação formal contra ninguém. Perante a lei não existe suspeito. Se você gosta de casos reais contados com responsabilidade, se inscreve. Toda semana, um arquivo novo é aberto. Para entender o tamanho do choque, é preciso entender o lugar. O Jardim América nasceu nos anos 20 como o primeiro bairro jardim da América Latina. Ruas arborizadas e curvas, mansões atrás de muros, silêncio de cidade pequena no coração de São Paulo. Nos anos 80, era o endereço de banqueiros, industriais e famílias tradicionais. O metro quadrado mais valioso do país, com segurança privada em cada esquina. Era, em resumo, o último lugar do Brasil onde se esperaria um duplo homicídio sem solução. E foi exatamente lá que ele aconteceu. Na casa de número 109 da Rua Cuba, morava o casal Jorge Toufik Bouchabki e Maria Cecília. Vida confortável, rotina discreta, sem inimigos conhecidos, sem negócios turbulentos, sem qualquer sombra que anunciasse violência. Era uma família como tantas do bairro, do tipo que aparece no jornal, quando aparece nas colunas sociais, nunca nas páginas policiais. Até a noite de 24 de dezembro de 1988. Véspera de Natal. A noite em que as famílias se reúnem, as luzes piscam nas fachadas e o barulho das ceias abafa qualquer outro som. Foi nessa noite que Jorge e Maria Cecília foram mortos, cada um com tiros de revólver na cabeça, dentro da própria casa. Uma execução fria, precisa, sem hesitação. Quando os corpos foram encontrados, a polícia se deparou com a pergunta que definiria o caso. Como alguém entra numa casa do Jardim América, mata 2 pessoas na véspera de Natal e simplesmente desaparece? A cena impressionou os investigadores pelo que não tinha. A arma do crime nunca foi encontrada, nem na casa, nem no bairro, nem em lugar nenhum até hoje. Os vestígios materiais eram escassos. Não havia o rastro de violência desordenada que marca assaltos que dão errado. Para os peritos, aquilo sugeria alguém que agiu com calma, alguém que conhecia o terreno ou que teve tempo de sobra. E foi dessa constatação que nasceram as 2 hipóteses que dividiriam o caso e que, é importante repetir, jamais se tornaram acusação formal contra quem quer que seja. A primeira hipótese olhou para dentro da própria família. A polícia chegou a considerar o filho mais velho do casal, então com 18, 19 anos, citando conflitos domésticos relatados por pessoas próximas. Mas os fatos jurídicos são estes, e este canal os coloca acima de qualquer narrativa. Ele nunca foi indiciado, nunca foi denunciado, nunca sentou num banco de réus. O Ministério Público jamais formalizou qualquer acusação, porque não havia prova material que a sustentasse. Perante a lei, nada pesa contra ele, e uma hipótese sem prova, por mais repetida que seja, segue sendo apenas uma hipótese. A segunda hipótese olhou para fora. 1 ano antes, um homem havia invadido exatamente aquela casa para assaltar, e foi preso em flagrante. Teria voltado para se vingar? A polícia investigou, e a linha morreu rápido. O homem tinha álibi confirmado para a noite do crime e nem sequer morava mais em São Paulo. Descartada a vingança, descartada a acusação interna por falta de provas, a investigação ficou onde está até hoje, diante de 2 portas fechadas e nenhuma chave. E aqui está o que torna o crime da Rua Cuba único entre os grandes casos brasileiros. Ele nunca chegou à justiça.
Não houve júri polêmico, não houve condenação anulada, não houve absolvição discutível. Houve nada. Sem arma, sem testemunha, sem prova material consistente, o Ministério Público nunca teve o que levar a um tribunal. O caso não foi mal julgado. Ele nunca pôde ser julgado. Para os estudiosos, é o retrato de um limite incômodo. Quando a cena não fala e ninguém fala, o sistema inteiro para. Em 1999, pouco mais de 10 anos depois daquela véspera de Natal, veio o desfecho jurídico, a prescrição. A partir dali, mesmo que a arma aparecesse, mesmo que alguém confessasse, ninguém poderia mais ser punido. O crime da Rua Cuba se encerrou como começou, sem um único indiciado, 2 pessoas executadas dentro de casa, no bairro mais protegido do país, e o Estado, oficialmente, nunca apontou o dedo para ninguém. Nas décadas seguintes, o caso virou livro, programa de televisão e podcast. E virou também uma segunda disputa. Houve tentativas judiciais de impedir que a história fosse exibida e contada. A justiça decidiu, em mais de uma instância, que o caso é fato histórico e de interesse público, e que contá-lo com responsabilidade é um direito. É com base nesse entendimento e com o rigor que ele exige que este arquivo existe, porque um caso sem resposta que também não pode ser lembrado, morre 2 vezes. Crime perfeito é o apelido que ficou, mas talvez ele esteja errado. Criminologistas costumam dizer que não existem crimes perfeitos. Existem investigações que chegam tarde, cenas mal preservadas, provas que se perdem nas primeiras horas. O que a Rua Cuba tem de extraordinário não é a genialidade de quem matou. É o vazio que ficou. Nenhuma arma, nenhuma acusação, nenhuma resposta em quase 40 anos. Quem apertou o gatilho naquela véspera de Natal sabe exatamente o que aconteceu e envelheceu ou morreu carregando isso. O resto do país segue apenas perguntando. Hoje, o Jardim América segue sendo o que sempre foi, arborizado, silencioso, exclusivo. A Rua Cuba segue lá, com suas casas atrás dos muros. E o caso segue sendo estudado como o exemplo máximo do homicídio sem resposta no Brasil. Citado em faculdades, revisitado por jornalistas a cada aniversário, discutido em cada nova geração de podcast. 37 anos depois, a véspera de Natal de 1988 continua exatamente onde estava, aberta. E você, acredita que existe crime perfeito ou toda resposta está apenas esperando a pergunta certa? Deixe a sua opinião nos comentários. Lembrando sempre, neste caso, não existe acusado e especulação sobre pessoas tem limite. Eu leio todos. Esse é o 11º arquivo do canal. Tudo o que você ouviu está em fontes públicas, linkadas na descrição. Deixa o like e compartilha com quem gosta de um mistério de verdade. No próximo arquivo, Rio de Janeiro, 1973. Um menino de 10 anos é levado e o sequestro se torna um dos maiores mistérios do país. O caso Carlinhos. Se inscreve e ativa o sino. Até o próximo arquivo.